Somos um povo de uma cultura forte e enraizada. Houve uma época em que as crianças podiam ver novela. É isso, doutora? É isso. Mas será que elas podiam ou não podiam ver novela? Mas, estamos a falar da época de 2000. Antes disto, não. Era muito raro. Claro. E é mesmo nesse diapasão que a nossa conversa vai começar. E se elas vissem novela? Não podia ter ali aquela cena do beijo. Se tivesse a cena do beijo... Desligavam a televisão, as crianças tinham que fechar os olhos. Assim mesmo. Vai ver como é que a doutora sabe. E vocês já sabem que está aqui, né? Claro, não podia ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre frigidez. E, sem mais apresentações, porque ela já é mobília da casa... Luinísia Fernandes, bom dia. Bom dia, Nael. Disposição ótima. Ótima. Ainda bem que assim está. E obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Frigidez é um assunto que nós conversamos entre mulheres, não é? Muitas ficam ali com aquela sensação de estigmatização, outras com receio, mas até certo ponto nós confidencializamos ou encontramos alguém para podermos falar. E é um assunto muito delicado, que a nossa sociedade até certo ponto não fala, nós não ouvimos falar assim abertamente. Como é que tem sido essa experiência, doutora Luinísia? Muita gente também desconhece o termo, não só não falando, mas também algumas pessoas têm naturalmente esses sintomas, estou a falar de mulheres, e homens sentem esses sintomas em mulheres, mas não conseguem verbalizar. Também pode ser chamada de transtorno de excitação ou desejo sexual hipoativo. Tem essas três denominações, mas a mais comum é frigidez. E traduzindo aqui para podermos compreender que linguagem é que podemos usar? Terra a terra. Falta de desejo sexual. Muito bem. Por quê? Porque a frigidez ela é caracterizada pela ausência total ou parcial do desejo sexual, fantasias sexuais, fantasias eróticas, e a mulher tem naturalmente dificuldade ou ausência total de ficar naturalmente lubrificada quando é estimulada corretamente, no caso, e também naturalmente excitada quando é estimulada corretamente também. Então, este transtorno acaba fazendo com que a mulher não seja receptiva. Mas tem a ver com a excitação, sim, mas não só a excitação, como também o desejo. E tudo, né, parte do desejo. Antes de termos a excitação, precisamos do desejo. Sim, pelo menos temos que ativar ali o gatilho. É como acender a lâmpada, demos o clique, a luz acende. Exatamente. Então a nossa mente tem que ativar alguma coisa. Exatamente. E algumas mulheres que têm frigidez, ou uma boa parte, têm déficit na produção ou no desenvolvimento da libido. A libido é a nossa energia que nos faz ter vontade e ela tem origem na sexualidade como um todo. Quando temos vontade de fazer amor, de beber água, de cantar, de fazer alguma coisa, nós estamos com uma libido boa, porque até o nosso corpo, para responder qualquer coisa, precisa de uma impulsão e essa vontade é a libido, no caso. E quando a mulher está com uma baixa libido ou dificuldade na produção de libido, principalmente no segmento sexual, tem ainda mais dificuldade de ter a naturalidade da excitação e acaba sendo muito frígida. Mas quanto aos estudos sobre frigidez, são muito raros os casos em que a causa é orgânica, ou seja, quando é por alguma doença, acontece que a pessoa pode, ou a mulher pode ter uma diabetes, uma pressão alta ou qualquer outra doença que interfere aí na resposta de qualidade sexual. Mas numa boa parte das vezes é uma questão psicológica. E nessa base das questões psicológicas, muito estão o desenvolvimento da sexualidade da mulher consoante aquilo que ela absorve do meio em que ela está. Por exemplo, educação muito rígida, não só social, cultural, como também religiosa. Temáticas que vão a ela sobre o repúdio sobre a sexualidade. E nós estamos numa sociedade hoje em que as mulheres já podem ter uma certa manifestação sexual. Sim. Mas anteriormente sabemos que mulheres que eram inibidas, como é que diziam?
quem manda aqui é o macho. Exatamente. Nós não podemos falar. E quando uma mulher manifestasse prazer na cama, de alguma forma isso era considerado como algo absurdo, porque o prazer era exclusivamente voltado para o homem. E a mulher era vista só como reprodução da satisfação do homem e dos filhos. Exatamente. Então, acabava que vetando muito essa naturalidade de expressão sexual da mulher. Hoje em dia nós temos isso, mas tudo aquilo que aconteceu no passado demora um bocado para deteriorar. É todo um processo. Exatamente. E algumas mulheres ainda vivem sobre isto. E o que é que acontece com o nosso cérebro? Quando nós absorvemos determinadas informações, Sim. ele de alguma forma vai para o subconsciente, que é uma área do nosso cérebro que registra coisas que às vezes nós não sabemos que ele registrou e acaba nos criando um mecanismo de defesa sobre aquilo. Se ele recebe sempre que o sexo não é bom, que o sexo é impuro, que o sexo é repudiante, que a mulher quando se manifesta na cama é vista como uma assanhada. Sim. Muitas mulheres até são muito experientes sexualmente, muito boas de cama, mas acabam tendo que ser fingidas. Os homens, né, têm aquela coisa de falar que algumas mulheres são fingidas na cama, mas é por medo do olhar da do parceiro. Porque depois começam a vir outros julgamentos de onde é que ela aprendeu, Sim. como por é isso que ela se fecham sabe. também. Exatamente. No entanto, vamos cá trazer a seguinte vivência. O meio em que a pessoa cresce também influencia nesta patologia. Não propriamente o meio, mas o que o meio lhe proporciona sobre a sexualidade. Pois. Os primeiros gatilhos e informações sobre a sexualidade e o que é que acontece com o nosso cérebro. Nós temos algo chamado sinapse, eu falo sempre. Isso na neurociência. E as sinapses são comportamentos que o cérebro automatiza por ser constante e depois torna-os automáticos. Então, se eu todos os dias recebo a informação, antes de ter programado qualquer informação no meu cérebro, que uma mulher que faz sexo é uma mulher impura, eu manifesto isso e absorvo aquilo, construo aquela informação como se fosse verdade para mim. E cria um mecanismo de defesa. Exatamente. Eu não posso fazer isso porque é impuro. Sim. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo reage a essas informações desta acabei forma. de lembrar de outra dica. Se o homem tocar-te, ficas logo grávida. Isso. Olha, informações como estas nós ouvíamos sempre. Principalmente quando começávamos a menstruar. Sim. Olha, e eu tenho até como experiência própria, principalmente cá em África, o princípio não só da puberdade, mas em ênfase à menstruação, tinha que ser uma coisa muito sensível, mas as mulheres acabam sendo moletadas com um monte de informações que criam um pânico e um medo sobre aquilo. Já podes engravidar, se o homem te tocar, já não podes brincar com isso, não sei o quê. E às vezes nós começamos a menstruar aos 12 anos. Sim. Ainda somos uma criança. Sim, somos crianças. E mesmo assim nós temos que lidar com esse conteúdo, esse tipo de informação. E alguma coisa vai deturpando sobre o desenvolvimento da nossa sexualidade. E nós até podemos começar, mas tudo aquilo que foi enraizado e dito sobre a sexualidade fica em nós. Fica registrado, exatamente. Sim, fica ali marcado, a martelar e depois acabamos por nos fechar. Nos prender. Sim, nos fechamos e quando sentimos os sintomas, de facto, e já agora, quais são os sintomas? Olha, o sintoma principal é mesmo a ausência total da excitação, porque nós temos muitos homens que têm mulheres frígidas. O homem tem uma coisa, o homem que se não conseguir fazer sexo é notável, porque ele não consegue levantar o órgão genital dele. Se o homem, as disfunções sexuais do homem são muito visíveis por causa da forma como manifesta sobre o órgão genital dele. A mulher não. Nós podemos não estar excitada, mas mesmo assim ser penetradas, o que nos causa às vezes trauma na vagina. Muitas mulheres têm, no caso, a fibrose da vagina deteriorada por causa desse excesso de sexo sem uma lubrificação regulada. E isto, o que é que acontece? O homem tem que entender uma coisa. Doutora, o que acontece, nós vamos falar
depois, já daqui a pouco, nós vamos continuar esta conversa. E eu faço um alerta a si, mulher, que passa por alguma situação semelhante, não te inibas à falta do desejo sexual, ou se você sente falta de vontade em estar com seu parceiro, em ter relações sexuais, não te inibas, porque é uma situação que nós vivemos. Pode acontecer comigo, com a doutora Luinísia ou com qualquer outra mulher. E como nós somos mulheres, temos a capacidade de falar abertamente umas com as outras, mas também acabamos por ter vergonha de nos dirigirmos a um consultório. Que médico é que seria especial ou indicado para fazer o atendimento? Primeiro, o endocrinologista. As mulheres, principalmente cá em Angola, negligenciam muito e muitas nem sabem o que é um endocrinologista. É um profissional qualificado e que estuda questões da nossa regulação hormonal, desenvolvimento da tireoide e outros fatores. Então, quando nós começamos a nossa menstruação, não só o ginecologista é muito importante, mas como esse profissional, porque nós mulheres temos muita questão da irregulação hormonal. Muito bem. E não é o ginecologista que trata isto, é o endocrinologista. Exatamente. Ainda bem que tocou neste ponto. Mas agora eu vou convidar a si a visitar as nossas redes sociais e quando voltarmos, nós vamos continuar a falar sobre os especialistas que nos podem atender e ver este caso, ok? Então volte conosco, não saia daí, hidrate-se e até já. Estamos de volta. Hoje estamos a falar sobre frigidez, não é? Tudo que tem a ver com a saúde feminina, a sexualidade feminina. Está comigo a doutora Luinísia e nós falávamos sobre os especialistas. Exatamente. Não é? Falou sobre o endocrinologista, o ginecologista. Que mais especialista que pode fazer o atendimento ou indicar, não é? Dar seguimento a um caso deste? Olha, depois vamos para os terapeutas sexuais. Qualquer terapeuta que tenha qualificação e habilitações para tratar disfunções sexuais serve. O sexólogo serve, o terapeuta sexual, principalmente o terapeuta sexual tântrico, que é aquele profissional que tem como objetivo desprogramar conceitos, no caso, e paradigmas a respeito dos estímulos que você recebe. Por quê? Porque eles trabalham sobre a atuação e têm como objetivo ou objeto do trabalho deles a massagem tântrica, que é uma massagem que não só serve para você ter um maior conhecimento do seu próprio corpo, mas para você poder perceber melhor como funciona a sua sexualidade. Então, é uma indicação perfeita para mulheres que têm problemas de frigidez. Por quê? Porque ela é feita em todo o corpo, inclusive no órgão genital. E no órgão genital, ela consegue nitidamente desenvolver o que muitos homens não conseguem desenvolver durante o sexo. Por quê? Muitas mulheres não têm noção da importância do toque. A nossa pele, ela tem uma função... Homens também. Exatamente. Acho que principalmente os homens. A nossa pele, ela tem uma função imunológica e não só. Nós, quando acariciamos a pele, nós tocamos e ativamos uma glândula chamada timopoetina, que leva informação ao sistema endócrino e começa a fazer a nossa produção hormonal. Muitas das vezes, nós somos mal tocadas. Há homens que vêm e não sabem o procedimento, o B, o A, o C do sexo. Como começar? Exatamente. O ABC mesmo. Não sabem e acabam simplesmente por ir direto à penetração. Você veta a mulher esse processo de desenvolvimento hormonal para que ela possa estar excitada e preparar-se para o orgasmo. Mas também eu vou chamar aqui um alerta que há necessidade do autoconhecimento. Há necessidade do autoconhecimento, mas vamos ver aqui. Na nossa ancestralidade, as mulheres casavam virgens. Sim. E tudo o que ela sabia era o toque que o homem proporcionava. Sim. Onde ela ia conhecer-se, além daquilo que o homem lhe dava. Porque o homem acaba sendo o mapa de seguimento para aquilo que é, para muitas mulheres, principalmente que casam virgens, o que é o ABC do sexo. Então, o que é que acontece se você casa com um homem inexperiente sexualmente, que é o que a maior parte da população feminina fez e faz? Você tem um homem
porque não vai te fazer desenvolver de forma correta o cérebro para a área sexual. O que é que acontece com o cérebro? Vamos falar sobre as sinapses de novo. Ele automatiza comportamentos por ser constante e torna-os verdadeiros, torna-os automáticos. Começa a minha atividade sexual com um homem que toca-me nos cheios, tira-me a cueca e penetra-me. Está automatizado. Exatamente. Essa sequência vai automatizar o meu cérebro. Há uma coisa que eu adoro, que é em sexualidade. Adoro falar sobre isso, que é o orgasmo psicogénico. Fora daquilo que é o orgasmo real, nós temos um orgasmo psicogénico, que é a manifestação de saciabilidade mediante a ilusão que o cérebro cria sobre determinada coisa. Igual o vício. Se uma pessoa que não é viciada, por exemplo, bebe uma cerveja que é amarga, vai achar amarga. Prova um cigarro, prova uma droga não qualquer. Vai sentir o prazer exatamente. Que os viciados exatamente. Mas quando o cérebro já está configurado para aquilo, há uma sensação de saciabilidade. Sim. E acontece o mesmo com o sexo. É a recompensa. Exatamente. O sistema de recompensa, não só. Quando você programa o teu cérebro daquela forma, as mulheres podem até ter uma sensação de saciabilidade sobre aquele trajeto sexual, mas nunca vai ser o orgasmo real. E é necessário ter, de fato, um orgasmo. Vamos falar num outro programa bem mais profundo, exatamente, sobre o orgasmo. E as mulheres não têm isto dentro das relações sexuais. Não tendo o orgasmo verdadeiro, você não tem os benefícios que ele pode te dar. O orgasmo é uma autocura que Deus deu para o nosso próprio corpo, para podermos nos regular e nos medicar sobre muita coisa que o corpo tem de errado. E nós, quando não o temos, acabamos por não sentir os benefícios necessários. Muitas disfunções sexuais podem ser tratadas com a liberação do próprio orgasmo. Mas como ele raramente é ativado, não só em mulheres, porque também em homens, porque muitos homens acham que ejacular é a mesma coisa que ter orgasmo, são coisas totalmente diferentes. E se os homens acham que as mulheres demoram para chegar ao orgasmo, têm que entender que eles demoram ainda mais, principalmente por não saberem a diferença e como chegar lá. Extremamente complicado. Temos que conhecer o caminho, é um mapa. Temos que conhecer o Vamos caminho. desvendar esse mapa nas nossas lives. Vamos. As coisas vão acontecer. Mas agora, doutora, como é que nós conseguimos, já identificamos, não é? As causas, a patologia, o tratamento. Vamos só novamente às causas de qualquer disfunção sexual, tanto feminina como masculina ou mútua. Temos as causas psicológicas, né? Sim. Que são fatores emocionais, fatores sentimentais, no caso, qualquer coisa que interprete ou interfira na nossa mente e nos faça criar não só bloqueios, como dificuldade de manifestar a sexualidade de forma correta. Temos as causas orgânicas, no caso. As causas orgânicas, também chamadas de físicas, são aquelas que são caracterizadas pela presença de uma doença no nosso organismo ou uma irregulação dos nossos hormônios. Quanto aos tratamentos, depende da causa. O tratamento é sempre doseado e associado à causa. Quando é, por exemplo, um fator psicológico, as terapias ajudam muito. O psicólogo, o terapeuta sexual, o sexólogo, o endocrinologista também pode ser um bom profissional para isto, porque o endócrino não tira só o teu sangue para medir o TCC, a insulina e a tireoide, não. Ele também consegue te explicar como os teus emocionais tendem a atuar sobre as tuas hormônios. Então, é muito importante também este profissional como a ajuda e auxílio psicológico. Quando é uma questão orgânica, é mesmo um clínico geral, é mesmo um ginecologista e um endocrinologista também, para ver o que de fato tem no nosso organismo que faz com que nós não regulamos de forma correta e não temos a simbiose perfeita, no caso, para ter uma sexualidade boa. Muito bem. Nós vamos agora chamar aqui a nossa peça, não é? Nós temos o nosso momento do Doutor Responde e a doutora Luinísia vai responder as vossas perguntas porque vocês são partícipes neste programa. Olhos na tela. Doutora,
Eu gostava de saber quais são os sintomas de frigidez. Os sintomas de frigidez. A ausência total de excitação quando é tocada de forma correta. Falo isso, quando é tocada de forma correta, por quê? Porque nem todos os homens tocam de forma correta a mulher. Então, os homens nem sabem que no corpo há sítios que tem que se tocar com o dedo, há sítios que tem que se tocar com a língua, há sítios que tem que se tocar só com o nariz. Por quê? Porque as partes do corpo têm diferentes terminações nervosas, então isso carece ou precisa-se mesmo de determinadas partes para ser tocado e fazer o casamento perfeito. Toque certo no lugar certo. Exatamente. Outra questão. Doutora, como combater a frigidez feminina? Combater. Se for psicológica, com a ajuda de profissionais e informações. O que é que acontece? Nós tanto podemos nos programar como nos desprogramar. E se eu sou uma menina, por exemplo, tenho acesso à informação e fui vetada e enchida com pensamentos, informações que de alguma forma inibem o desenvolvimento da minha resposta sexual, eu posso buscar informação, sabedoria divina e cura. Muito bem. Outra? Doutora, a frigidez é mais frequente aos homens ou às senhoras? É pertinente. As senhoras. Mais frequente às senhoras. Frequente às senhoras, porque as senhoras, o homem tem uma coisa, a sexualidade do homem e na cabeça do homem tem a maior percentagem que na mulher. O homem diariamente pensa mais em sexo do que a mulher. Então, naturalmente, ele tem ativado as células sexuais toda hora, em todo momento. A mulher não. A mulher tem aquela questão do sexo ser associada a outros fatores, principalmente sentimentais e emocionais. Então, por ela ter menos percentagem, não só de pensamentos sexuais, que é o que forma, no caso, muitas vezes o desejo e depois a excitação, ela tem uma diminuição também na produção daquilo que são os hormônios sexuais, numa boa parte das vezes, devido a isto. Então, ataca mais as mulheres também por causa da educação. Sim. Nós é que sofremos mais com as repressões da sexualidade, não os homens. O homem tem sempre aquela coisa de ser livre, de ter amante, de não ser crucificado pela sociedade. Já a mulher não. Então, por muitos anos nós fomos vetadas disso e crucificadas sobre a nossa performance sexual. Então, naturalmente, nós já viemos de um histórico que temos mais isso. E as coisas emocionais que nós absorvemos no ambiente passam na genética. Então, é o que eu digo, é uma coisa que está a satisfazer, mas ainda existe muito e é algo que está dentro de nós, essa repreensão natural do sexo, por causa de tudo que se construiu sobre ele e nós mulheres. Muito bem. Temos mais questões, desta vez aqui no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado, doutor. E o Otoniel faz a seguinte questão. Doutora Leonísia, quais os hormônios relacionados à frigidez? Assim, não tem propriamente um hormônio relacionado à frigidez, ou seja, tenho esse excesso de hormônio e essa diminuição do hormônio. Nós podemos aqui falar sobre não ocitocina, deixa-me só ver. Ocitocina, dopamina e serotonina são hormônios naturais do prazer e do bem-estar. Eles podem estar em alta e podem estar em baixa. Há um hormônio que é desenvolvido, esqueci-me aqui do nome dele, que é o hormônio do estresse. E ele, quando é produzido em excesso, ele acaba vetando o desenvolvimento dos bons hormônios. Esse hormônio acaba, de alguma forma, quando produzido numa escala excessiva, diminui a produção de bons hormônios, mas não é bem um hormônio que está associado à frigidez. É um hormônio que, quando está em destaque, baixa os outros hormônios do prazer e do bem-estar, que acabam diminuindo a nossa libido, mas não é diretamente ligado à frigidez. Mas nós podemos ter, por exemplo, uma queda de libido, que não é propriamente um hormônio, mas uma energia designada do organismo sobre a vontade e que impulsiona o desejo sobre a sexualidade. Mas isso é caracterizada por várias coisas. E essas coisas, naturalmente, quando atingem a mulher, baixam a libido. Por exemplo, o estresse.
Sim. Quando nós estamos muito estressadas, nós temos um reflexo direto sobre o nosso intestino, porque todas as emoções têm um reflexo direto sobre algum órgão. E o estresse, a raiva, não só atingem o coração como o intestino. E o intestino tem 80% das nossas células imunes. E nós mulheres temos muita alteração em regulação hormonal devido às nossas emoções. Então, o que é que acontece? Quando nós temos uma baixa da nossa libido, da nossa imunidade, temos uma diminuição da nossa libido. E o que é que acontece? Isso vai impulsionando outras coisas, não só o desencadeamento da frigidez, como, por exemplo, de uma candidíase. As questões de candidíase também são muito relacionadas à função emocional da mulher. Muito bem, doutora. Temos aqui mais questões da Ascendina. Ela expõe, 5 questões, mas vamos selecionar aqui porque precisamos ser bem pragmáticos. Sendo a frigidez um problema sério para casados e não só, eu pergunto, de que forma essa condição pode afetar o estado psicológico da pessoa que lida com isso? Depende muito. O que é que eu digo? Pode não ser que a doença afeta o estado psicológico, mas o estado psicológico desencadeia a doença. As mulheres, muitas vezes, não são como os homens. A sexualidade do homem é diretamente ligada ao ego do homem e, ao geral, à vida do homem. O homem, se não tem uma boa virilidade e performance sexual, ele acaba estando cabisbaixo em outros... Não se sente homem. Exatamente. Por quê? Porque fere muito a masculinidade dele. Sim. Isso acaba, de alguma forma, criando problemas emocionais e afetando a psique dele. Se tu dizes a um homem, não gostei, não foste pão de cama, ou teu menino é pequeno, tu podes criar um estrago inimaginável nesse homem. Mas na mulher não. Por quê? Porque a mulher nem sempre, ou numa boa parte das vezes, não associa a feminilidade dela ao sexo, da mesma forma que o homem associa a masculinidade dele ao sexo. Então acabam sendo mundos diferentes e o que impulsiona a psique do homem pode ser a falta de um sexo bom, ou seja, na performance dele. Okay. Mas na mulher pode ser, eu não estou bem e isso influencia a minha resposta sexual. Muito bem, doutora. Estão clarificadas as questões. Nós vamos agradecer a você por ter participado neste momento e pode continuar a fazê-lo nas redes sociais. Feliz ou infelizmente, estamos a chegar ao final. Obrigada por fazer com que este consultório fique aberto, se mantenha aberto. Obrigada por fazer com que este consultório se mantenha aberto. Doutora Luinísia, obrigada mais uma vez. Redes sociais? Luinísia Fernandes. Luinísia Fernandes, podem visitar as nossas redes sociais. Rede Girassol Angola, Nayel Silva Comunica. Estamos também no YouTube, não é? E tem o nosso portal giranoticias.com. Também pode assistir-nos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Nós ficamos por aqui. Até já. Fico bem.